Começava por cumprimentar a audiência, os dignos palestrantes que estão na mesa e o meu companheiro aqui, que irá moderar esta mesa redonda, o Nuno Vieira. Sem antes de dar os parabéns até do Impulso, porque 2 anos sem fazer estas jornadas e voltar outra vez a realizá-las é sinal de persistência e é sinal que, efetivamente, este território dos 4 concelhos é tão importante que é bom continuar a fazer estas jornadas e outras palestras, como de resto já foi dito aqui pelo Nuno. E, neste caso concreto, e este ano, falarmos da valorização do património. Extremamente importante, porque, efetivamente, nos dias que correm e com aquilo que nós ouvimos nas notícias todos os dias, não vamos falar da guerra, vamos falar daquilo que são as alterações climáticas, fazem com que, efetivamente, nós temos que ter uma atenção particular para aquilo que nós queremos deixar para gerações futuras. E o património é uma das coisas que nós temos que deixar para gerações futuras. De resto, se nós formos para o património arqueológico, temos centenas de anos para trás, ou décadas de anos, mas nós temos um património que é aquilo que tem grande influência ao nível das alterações climáticas, ou melhor, do ambiente, que é o património natural. E se me permitem, eu vou demorar só 3 minutinhos ou 5 minutinhos, porque, sendo eu o responsável regional pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, naturalmente que teria que pegar mais nesta componente do património natural. Esta mesa, que tem como desafio para a preservação e exploração sustentável do património fluvial, incide naturalmente sobre 2 bacias, a bacia de Ria, a Ria de Alvor, e a bacia de Dourado ou de Louca. Bacias essas que fazem parte, depois de Portugal ter aderido à Convenção de Ramsar, fazem parte daquilo que é as áreas classificadas como zonas úmidas. Mas também dizer que Portugal tem aderido às diferentes diretivas que têm a ver com aquilo que é a conservação da natureza. Desde logo, em 1979, quando saiu a Diretiva Aves, Portugal mais tarde aderiu, e dentro da Diretiva Aves, classificando perfeitamente os valores existentes na avifauna, foi possível criar-se as zonas de proteção especial. Zonas essas que, em Portugal, em 1981, foram classificadas 29 e que, neste momento, naturalmente, já são mais. Mas, dizia eu, a Diretiva Aves, mas depois seguiu-se a Diretiva Aves de 1979 e 1982 a Diretiva Habitats. E com a Diretiva Habitats, esta tinha a ver, naturalmente, com todos os sistemas existentes, ou todos os ecossistemas que criavam os habitats, querem fosse flora, fauna, ou quer fossem outras espécies. E na Diretiva Habitats, aquelas que perfeitamente identificadas, foi possível criar as chamadas zonas especiais de conservação. Zonas especiais de conservação essa que, evidentemente, juntamente com as zonas de proteção especial, fazem com que, acrescentando nesta Diretiva Habitats uma área que não era muito perfeitamente definida em termos de valores existentes, e por isso é que não foram classificadas como zonas especiais comunitárias, mas foram classificadas como sítios de interesse comunitário. E dentro destes sítios de interesse comunitário, a Ria de Alvor e a Ria de Louca Arade foram precisamente classificadas como SIC. E portanto, essas SICs, evidentemente, têm, juntamente com as GPEs e com a ZEC, portanto, a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats, fazem com que, ou melhor, Portugal era obrigado a criar planos de gestão para estas zonas, fomos perdendo tempo e uma maneira de ultrapassar isto foi fazer um plano setorial da Rede Natura 2000. O plano setorial esse,
que foi publicado pelo Decreto-Lei 140 em 1999, depois foi revisto mais tarde e foi quem lhe deu a redação, o Decreto-Lei 49, em 2005. E esta Rede Natura 2000 faz com que haja, de facto, aqui um conjunto de estratégias de gestão em que permite, precisamente, valorizar e preservar aquilo que são os valores naturais. Dizia eu que Ria de Alvor, Odloca e Arade estão assim classificadas e que esperamos nós, e CNF, estamos a trabalhar nesse sentido, de, para o ano tenhamos os planos de gestão para que perfeitamente seja público aquilo que é possível fazer, o que é que não é possível fazer, aquilo que temos que defender, o que é que não temos que defender em todas essas áreas. Mas, portanto, estas áreas hoje são uma riqueza que, vindo de encontro àquilo que tem sido dito anteriormente, tem que ser naturalmente valorizado e isto vai dar valor ao território. Vai dar valor ao território e vai dar valor aos produtos do próprio território. E por isso, dizia eu, felicito naturalmente a Teia de Impulsos por esta mesa redonda em que vamos ter aqui 3 palestrantes em que vamos ouvir Natural Fish Alvor a falar de uma atividade económica e, portanto, o facto de estas áreas serem classificadas, e elas são classificadas, mas sempre houve a intervenção humana, não podemos deixá-la, evidentemente, sem intervenção humana. Mas como é que vamos compatibilizar a atividade económica com os valores naturais e a biodiversidade existente? E, portanto, vamos ouvir aqui um investidor, um promotor na área da aquacultura que nos irá falar disto. Mas, como foi já aqui dito também, o Rio Arate é um valor que tem muito património, mas também tem muito potencial em termos económicos. E aqui vamos ouvir Francisco Martins, da Câmara de Silves, falar sobre a utilização em questões de turismo. Ouvimos já a Presidente da Câmara de Silves falar dos açoriários e os barcos irem até a Silves, uma pretensão com muitos e muitos anos. Já há muitos anos que ouvimos falar nisso. O tempo vai passando, mas se calhar agora estamos mais conscientes de como é que deve ser feito ou se deve ser feito, de facto, essa intervenção. Em todo caso, o turismo aqui tem um potencial. E depois, naturalmente, que vamos ouvir falar aqui também da academia, porque para termos um território sustentável, com atividades sustentáveis e amigas do ambiente e da biodiversidade existente, também é preciso estudos, não é? Embora não nesta atividade, mas de qualquer das maneiras, aqui o departamento, desculpem lá, a Direção-Geral do Património Cultural, sim senhor, irá-nos fazer aqui uma abordagem de uns projetos que tem nesta área e que penso que será bastante enriquecedor. E por isso, ficavam por aqui. Obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer ao engenheiro Castelão Rodrigues pela sua presença a presidir aqui a esta mesa e depois desta introdução que já nos deixou então aqui o mote, vamos passar desde já para a fase inicial, que serão estas primeiras 3 apresentações e depois teremos um momento de discussão no final, onde poderemos discutir todos em conjunto os vários temas que vão sendo abordados. Então, passava desde já aqui a palavra ao Fernando Gonçalves. O Fernando Gonçalves é licenciado em Engenharia de Produção Animal pela Escola Superior Agrária de Santarém, tem um mestrado em Ciências do Meio Aquático, ramo Aquacultura, pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar do Porto, foi secretário-geral da Associação Portuguesa de Aquacultores, intervém com diversas palestras em eventos relacionados com a economia do mar e hoje desempenha funções no Departamento de Qualidade e Comercialização da empresa Viveiros da Espargueira, que é precisamente este projeto do Natura Fish Alvor que ele nos vai aqui apresentar. Tenho uma apresentação. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite que foi feito à nossa empresa para hoje estarmos aqui presentes. Também para apresentar um pouco o que é a nossa empresa, o projeto atual que nós temos na Ria de Alvor e também apresentar um pouco do que vai ser o nosso projeto aqui no Parchal, na aquacultura Foz do Arado, que está mesmo do outro lado do rio. Esta empresa é uma empresa relativamente recente, ela foi criada em 2018.
e basicamente está localizada na Ria de Alvor. É uma empresa que está a produzir dourado e robalo em regime semi-intensivo, muito próximo do que é o habitat natural dos peixes. Nós basicamente captamos a água diariamente 2 vezes por dia em função das marés para dentro dos nossos tanques, e quando a maré vaza, a água volta a sair dos tanques. Por isso, dentro de cada tanque nós conseguimos fazer uma renovação total da água que lá existe. Antes de entrarmos aqui um pouco no que é a nossa empresa e aquilo que nós queremos atingir, eu vou só dar uma pequena ideia do que é o consumo de pescado no mundo inteiro, como é que Portugal está. Mas antes, eu gosto sempre de chamar a atenção das pessoas quando faço algumas apresentações, que nós vivemos num planeta que tem recursos finitos e nós temos que comer. Nós hoje em dia somos praticamente já 8 mil milhões de pessoas. Em 2050 vamos ser 9 mil milhões, em 2100 vamos ser 11 mil milhões. E nós precisamos produzir alimentos para alimentar a população mundial. Aqui a questão é, temos que produzir alimentos da forma mais sustentável possível. E os produtos, a proteína animal aquática é a forma mais sustentável que nós temos de produzir proteína. O peixe, os bivalves, são a maneira mais sustentável quando comparado com a proteína animal terrestre. Isto são os dados da FAO em relação ao pescado que é produzido no mundo inteiro. Em 2018, nos últimos dados, nós produzimos praticamente 180 milhões de toneladas de pescado, dos quais 96,4 vêm da pesca e 82 milhões vêm da aquacultura. No entanto, destes 178,5, 156 são utilizados diretamente para consumo humano e 22,2 são para outros usos não alimentares. Estes 22,2 basicamente vêm daqui da pesca. Por isso, hoje em dia, a aquacultura já contribui com mais pescado do que a própria pesca para consumo humano. E se nós formos a ver o consumo per capita de pescado no mundo inteiro, ele tem vindo a aumentar ano após ano. Por isso, e ele vai continuar a aumentar. Por isso, nós precisamos de continuar a produzir mais peixe, como através da aquacultura, porque das pescas vai ser muito complicado nós conseguirmos tirar muito mais peixe do mar do que atualmente fazemos. E se vocês repararem, a produção pesqueira está mais ou menos estável ao longo dos últimos anos, enquanto a da aquacultura tem vindo sempre a aumentar. Este é um gráfico também tirado do último relatório da FAO, em que nós vemos realmente esse aumento. As pescas estabilizaram aqui na década de 90, enquanto que a aquacultura começou basicamente a aumentar a sua produção em meados da década de 80 e nunca mais parou. E as projeções é que esta linha laranja vai continuar estável e a linha azul vai continuar a aumentar. Por isso, isto é uma tendência no mundo inteiro, exceto na Europa. Na Europa, a produção em aquacultura está muito estável, devido a vários problemas que agora não interessa aqui falar. Mas no mundo inteiro, a aquacultura está a aumentar, principalmente na Ásia. Em Portugal, isto são dados oficiais que existem da nossa produção em aquacultura. No gráfico anterior, se vocês repararem aqui, estamos a falar de milhões de toneladas. Aqui estamos a falar de milhares de toneladas. 2019 foi o nosso ano recorde de produção, com pouco mais de 14 mil toneladas. 2020 os dados vão sair agora no final deste mês, mas aquilo que eu penso é que a produção não vai aumentar muito mais do que as 14 mil, não vai estar muito mais elevada do que está atualmente, e 2021 pode ter dado um pequeno salto até possivelmente às 15 mil toneladas. Mas a tendência que nós vemos desde 2010 é uma tendência de aumento de produção, aqui com uma ou outra descida, devido a alguns problemas que existiram no setor, mas a tendência é de aumento de produção. E na região do Algarve, o Algarve é um dos grandes responsáveis por este aumento de produção.
porque atualmente a nossa empresa já contribui com praticamente 500 toneladas de dourado e robalo por ano para estes números, que aqui em 2018 e 2019 já não existia. Existe uma outra empresa que está ali ao largo de Olhão, a produzir dourada, que também já contribui com mais alguma coisa. E está agora também aqui o novo investimento da produção de ameijos da Oceano Fresco, aqui ao largo de Portimão, que também vai começar a contribuir com mais alguma coisa. Em 2019, as principais espécies produzidas foram o pregado, com 3.500 toneladas, um quarto da produção anual, seguido logo da ameixa boa, com 3.276 toneladas. Esta produção aqui é quase toda ela 100% da região do Algarve, neste caso concreto mais da Ria Formosa. Também existe alguma produção na Ria de Alvor, mas grande parte desta produção é Ria Formosa. Depois segue-se a dourada, cujo Algarve é um dos grandes responsáveis destas quase 2.000 toneladas. Eu diria que o Algarve deve contribuir com 1.100, 1.200 toneladas destas quase 2.000 que estão aqui. Depois segue-se outras produções, ostra, também muito produzida cá embaixo no Algarve, o mexilhão a mesma coisa, e o robalo também, grande parte dele, se não praticamente 90%, 80%, 90%, é produzido aqui na região do Algarve. Em termos de vendas, nós vemos que a ameixa boa é aquela que tem um maior valor económico. Vejam-se aqui o preço médio, aqui é euros por quilo. A ameixa boa vale muito, muito dinheiro quando comparado com as outras espécies. Só o linguado é que consegue ultrapassar os 11 euros. Depois temos aqui a dourada, que teve um valor de 5,43 euros o quilo, e o robalo de 7,32. Esta diferença da dourada para o robalo tem muito a ver com a produção que é feita em jaulas de mar aberto, nomeadamente ali ao largo de Olhão e na Ilha da Madeira, cujo custo de produção é um pouco mais baixo, que permite também aos produtores vender com um custo de produção mais baixo e competir diretamente com o mercado grego e com o mercado turco. No nosso caso, nós produzimos uma dourada, digamos, de excelência, uma dourada em um robalo de excelência, com custos de produção um pouco mais elevados, mas com uma qualidade e com uma frescura muito superior àquela que é importada da Grécia e da Turquia. E isso permite-nos vender bastante mais caro. Aqui, reparem-se, o preço do robalo, praticamente isto é tudo, provém do semi-intensivo. Por isso, reparem que o preço do robalo está muito superior ao preço da dourada. Se aqui neste preço aqui da dourada retirássemos a dourada que vem da Madeira e que vem das jaulas, este preço da dourada do semi-intensivo também iria se aproximar muito do robalo. Por isso, temos aqui um grande valor no nosso peixe. Ele é reconhecido. Nós temos clientes em Lisboa, cá embaixo no Algarve, em Matosinhos, na Nazaré, que compram peixe turco, que compram peixe grego, mas compram também o nosso peixe e pagam mais porque sabem a qualidade, sabem a frescura, e os próprios clientes deles, muitos deles, restaurantes, o que são, hotéis, querem o nosso peixe porque é muito melhor do que o grego e o turco. Como eu há bocado falei, muitas vezes o produto grego e turco, não que tenha falta de qualidade, mas chega cá muitas vezes já com 8 dias, com 9 dias. Pode-se comer, não há qualquer problema, mas em termos de frescura, nada se compara ao nosso produto. A nossa empresa, localizada em Alvor, nós temos cerca de 19 hectares de área disponível, nem tudo é espelho d'água, cerca de 2/3 é espelho d'água, o resto de 1/3 são caminhos, são armazéns que existem. Temos 19 tanques para produzir, dourada e robalo, com uma produção de 500 toneladas por ano. O projeto que nós estamos a idealizar aqui para o Parchal, nós adquirimos esta empresa recentemente. É uma empresa que já está abandonada há cerca de 20 anos, que nós adquirimos e que vamos iniciar as obras, assim que tivermos todas as licenças, como é óbvio, vamos iniciar as obras para fazer um projeto muito semelhante a este que nós temos aqui na Ria de Alvor atualmente a funcionar. O grupo de investidores é exatamente o mesmo. Vamos produzir exatamente as mesmas duas espécies que estamos a produzir aqui na Ria de Alvor.
estas duas espécies são aquelas que são mais reconhecidas, que são mais valorizadas. É óbvio que existem outras, mas o nosso negócio está na dourada, está no robalo. É óbvio que muitas vezes pela entrada das marés entram outras espécies, tainhas, enguias, sargos, safias, tudo o que vocês possam imaginar entra para dentro dos nossos tanques, vive dentro dos nossos tanques, e nós também conseguimos vender essas espécies e valorizar essas espécies. Mas o objetivo serão sempre estas duas espécies. Basicamente, nós pescamos 3 ou 4 dias por semana. No inverno, geralmente, pescamos 3. No verão, geralmente, pescamos 4 dias por semana. O verão passado, chegámos a pescar todos os dias da semana. Foi um verão em que batemos todos os recordes possíveis e imaginários. Apesar de estarmos em pandemia, conseguimos bater todos os recordes possíveis e imaginários. E aquilo que nós estamos a ver é que mais peixe tivéssemos para vender, mais peixe conseguiríamos vender. Nós, neste momento, não conseguimos vender, não conseguimos responder a todas as encomendas que nós temos. Porque o nosso peixe é bastante valorizado e nós não conseguimos responder a todas as encomendas. O mercado espanhol quer o nosso peixe e nós não conseguimos ter peixe suficiente para vender ao mercado espanhol. Por isso é que este projeto aqui do Parchal é muito importante para nós, é estratégico, vai duplicar a nossa produção, e isso para nós será, e tenho a certeza absoluta, não vamos ter problema nenhum em conseguir escoar mais 500 toneladas de dourado e robalo no mercado. Há bocado falou da Diretiva Aves. Isto são imagens tiradas de dentro da nossa piscicultura. Isto são flamingos. Isto é uma área bastante conhecida. Isto são flamingos, ou seja, a aquacultura consegue viver tranquilamente com a avifauna, com tudo o que existe à volta. Isto é um aspecto geral dos nossos tanques. Eles parecem um pouco despidos, porque são tanques relativamente novos, mas daqui a mais uns 2 ou 3 anos já vamos ver todos estes muros cheios de plantas halófitas e tudo mais o que houver. Por isso, nós conseguimos conviver bem com a avifauna que temos, com tudo mais. Aqui a aquacultura Foz do Arado. Isto é o aspecto atual da aquacultura Foz do Arado. Isto são os tanques atuais. Isto é um projeto, como eu disse, que está abandonado praticamente há 20 anos. Tem uma área de 21 hectares. Hoje em dia, pensando apenas na produção, estes tanques são impossíveis de trabalhar. Não é possível reaproveitar quase nada destes tanques, porque para além de terem lodo até à cintura, são tanques muito pequenos, que não dá para circular a água, e então estes tanques vão ter que levar aqui algumas obras. Mas vejam bem o aspecto dos muros dos tanques cheios de plantas. É um ambiente perfeitamente natural. Estes aqui, se não me engano, isto eram antigas salinas que foram reconvertidas em tanques de aquacultura. Grande parte destes sistemas de aquacultura, não só aqui no Algarve, mas em Setúbal, na Figueira da Foz, eram antigas salinas que foram convertidas em tanques de aquacultura. E basicamente o projeto, 21 hectares de área, vamos tentar fazer 21 tanques. Iremos ter uma produção estimada de 500 toneladas por ano, ou seja, vamos duplicar a nossa produção. Basicamente vamos passar a ser o maior produtor do Algarve e do país em regime semi-intensivo. O volume de negócios estimado, caso se mantenham os preços atuais, será de 4 milhões de euros. Caso os preços venham a ter que baixar um bocado, 3 milhões e meio, mas será qualquer coisa entre 3 milhões e meio a 4 milhões de euros. O investimento será de 8 milhões de euros, com obras, com peixe, com ração, até começar a sair os primeiros peixes. As obras, segundo aquilo que nós desejamos, é que comecem ainda antes do verão. O verão já está aí à porta, e isto será um projeto cujas obras vão sendo feitas passo a passo. Nós vamos começar por pequenos setores, fazendo as obras, fazemos 1, 2 tanques, colocamos peixe,
Passamos para os outros tanques, fazemos 1, 2 tanques, colocamos peixe. Exatamente para que os peixes vão tendo diferentes tamanhos ao longo do ano. E isso permite-nos a nós gerir a produção e todos os dias, todos os meses, nós conseguirmos ter peixe para vender e para oferecer no mercado. Como é óbvio, vamos tentar direcionar um pouco a nossa produção para o pico do verão. É impossível fugir ao pico do verão, mas vamos tentar dirigir um pouco mais a nossa produção para o pico do verão. Mas isso, estar a fazer as obras, não vamos logo fazer tudo, as obras em tudo, mas vamos fazendo por setor. Isso vai nos permitir ir repovoando os tanques e daqui a 2 anos, quando o peixe atingir meio quilo, que é mais ou menos o tempo que demora a ter um peixe de dose, é 2 anos. Muitas pessoas pensam que é em 3 meses ou assim. Não, é 2 anos. É preciso 2 anos para que um peixe consiga ter 400 gramas, meio quilo, para daqui a 2 anos começarmos a tirar os primeiros peixes. E também, tendo em conta o exemplo que temos hoje em dia, em Alvor, estimamos criar entre 15 a 20 postos de trabalhos diretos. Pessoal especializado e pessoal não especializado. Estes postos de trabalho diretos, como é óbvio, vão também criar outros postos de trabalho indiretos. As razões pelas quais nós escolhemos esta piscicultura do Parchal para iniciarmos a expansão do nosso projeto é, em primeiro lugar, pela proximidade à nossa atual produção. Permite-nos até, muitas vezes, deslocar pessoas caso seja necessário. A localização está perto de um grande centro urbano, está perto com bons acessos e serviços. Ou seja, nós temos logo aqui várias zonas industriais, do Parchal, do Portimão, em que temos várias indústrias que nos conseguem fornecer serviços. A própria qualidade da água, que é muito boa. Nós temos andado aqui dentro dos tanques do Parchal e vocês não imaginam a vida que existe dentro destes tanques. Não só dentro destes, mas aqui também nos nossos viveiros da Ria de Alvor. Encontra-se uma vida fantástica lá dentro. Os parâmetros físico-químicos da água também são muito bons e tudo isto permite-nos investir e continuar a investir neste negócio porque realmente é um negócio rentável e com futuro. E eu penso que a aquacultura também é uma atividade que está em desenvolvimento no mundo inteiro e o nosso grupo quer também contribuir para que Portugal aumente a sua produção e tenha um papel mais relevante no panorama europeu. Pelo menos no panorama europeu. E é só. Obrigado. E depois temos ouvido então o Fernando Gonçalves, que nos mostrou aqui então uma forma de explorar sustentavelmente este nosso património fluvial. Vamos mudar agulhas para a arqueologia, para o nosso património histórico, e passo desde já a palavra ao Cristóvão Fonseca. O Cristóvão Fonseca é arqueólogo, especializou-se no domínio da arqueologia náutica e subaquática, é investigador do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mestre em arqueologia, enquanto se desenvolveu o doutoramento com o tema Um complexo portuário milenar no Barlavento Algarvio, a arqueologia do estuário do Rio Arade, e atualmente desempenha funções no Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática da Direção-Geral do Património Cultural, no âmbito do projeto Waterworld, financiado pelo programa EA Grants, que vamos conhecer aqui um pouco melhor. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite e a iniciativa por agradecer e também valorizar a iniciativa que a TEI Impulso teve. Eu estou aqui um pouco em representação das instituições, portanto, a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática e também o Centro de Humanidades CHAM, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É um prazer estar aqui a falar sobre a arqueologia do Arado, um tema que me diz muito. Farei aqui uma apresentação, um ponto de situação do que conhecemos do património cultural subaquático, um pouco os últimos trabalhos que fizemos recentemente em março num dos sítios arqueológicos que conhecemos e tentar um pouco enquadrar
no tema aqui do debate de como preservar e como explorar também este tipo de património. Fazendo aqui um pequeno enquadramento geográfico e de que maneira que ele potenciou esta ocupação. Portanto, trata-se de um espaço privilegiado de ligação entre o Mediterrâneo e o Atlântico, que acaba por ser bastante propício para a navegação e apresenta boas características para a navegação e para o desenvolvimento de um porto natural de abrigo. Estas características permitiram o estabelecimento de vários núcleos populacionais, quer Silves em época medieval, Vila Nova de Portimão e Ferragudo já em época moderna, e também a própria penetração pelo interior do Barlavento Algarvio. O primeiro reconhecimento da importância arqueológica do Arado vem com as dragagens que são realizadas na década de 1970, em que existe este primeiro contacto com os contextos arqueológicos subaquáticos. Posteriormente, as próprias areias que foram dragadas foram colocadas para alimentar as praias locais e há depois, subsequentemente, iniciativas, obviamente individuais, mas aqui queria destacar uma iniciativa mais coletiva, o projeto IPSIS, atualmente DETDA, em que foi possível recuperar uma série de artefactos, muitos deles encontram-se aqui no Museu de Portimão, que contam um pouco esta história e que, apesar de estarem em contexto secundário, portanto não conseguimos reconstituir totalmente qual é que seria a sua origem, acabam por ter um valor e testemunham um pouco desta ocupação e desta utilização que o Arado teve ao longo de pelo menos 2 milénios. O reconhecimento científico e o valor patrimonial acabou por ter um maior destaque a partir das décadas de 1990 e 2000, quando se iniciam várias intervenções arqueológicas e é onde é possível identificar de forma mais precisa vários sítios arqueológicos. Falando agora um pouco do potencial arqueológico do Rio Arado e no que é que ele realmente se pode destacar, por um lado, tratando-se de um estuário protegido, tem um potencial considerável de sedimentação, que é ideal para a preservação de orgânicos, nomeadamente madeiras de navios. Portanto, de embarcações em madeira, elas é possível preservá-las. Não só as próprias madeiras, mas também, como aqui, nestes casos que estão aqui representados, temos aqui até inclusivamente para os próprios cabos das embarcações e que eram utilizadas nas manobras de navios, que ficaram preservadas e que testemunham essa vivência marítima local. Muito diferente da costa atlântica norte e oeste do país, em que a agitação marítima e a própria dinâmica acabam por condicionar muito a preservação deste tipo de contextos. Tem aqui este exemplo na Praia de Belém, na zona de Esposende, onde um navio de grandes dimensões, pela proporcionalidade, temos aqui uma das peças que teria vários metros de comprimento e que, com a erosão, foi realmente se desgastando e que é apenas isto que chegou até nós. Portanto, o estuário do Arado acaba por ter essa mais-valia de potencial de preservação. Por outro lado, tem uma ampla diacronia, portanto, estamos a falar de mais de 2000 anos de presença, que vai desde a Idade do Ferro, tem aqui alguns testemunhos, portanto, esta divindade da Idade do Ferro, as ânforas da época romana já muito bem reconhecidas e que, sendo ânforas, seriam, por excelência, o transporte marítimo da época, mas também outro tipo de materiais, estes da época medieval, este pequeno cântaro que estaria muito provavelmente associado ao comércio com silves e, obviamente, em época moderna, podemos dizer assim, um boom da presença humana neste território. Falar um pouco do que é que o Arado nos pode trazer a nível de conhecimento, quais é que são as problemáticas de investigação. Por um lado, o tipo de sítios arqueológicos. Estamos a falar essencialmente de naufrágios e de sítios de fundeador, o que nos permite perceber um pouco como é que seria a dinâmica portuária e como é que seria a navegabilidade. Estas representações cartográficas de inícios do século XVII demonstram bem o quanto os bancos de areia mudavam
o quanto era dinâmico antes de haver os molhos e, portanto, acabam por favorecer a ocorrência de naufrágios com estas alterações que havia e multiplicavam as zonas de fundeador. Por outro lado, uma outra dimensão, a de exploração dos recursos marinhos, portanto, passando um pouco do que se conhece mais recentemente para uma antiguidade, para contextos mais antigos, sempre foi algo que fomentou muito a ocupação local, a ocupação humana, e temos aqui, portanto, as fábricas de conservas de peixe, que já estão muitas musealizadas, aqui no Museu de Portimão, e, portanto, a exploração do sal, trouxe aqui também o exemplo aqui das salinas de Mosveira da Carregação, de Estombar, em que existe esta vivência. E isto, pelo menos podemos recuar 2000 anos atrás, temos a presença a maior parte das ânforas que são identificadas no Rio Eurado, são ânforas piscícolas, portanto, transportavam preparados de peixe, e nesse sentido é possível associar a uma produção ribeirinha local. Está aqui o exemplo das estar identificadas não há muito tempo por baixo do edifício Mabor, que estariam muito provavelmente associadas a estas ânforas de preparados de peixe que são encontradas no estuário. Ao nível dos contactos e do comércio, destacava aqui também a ligação entre o Algarve e o sul de Espanha, portanto, não só já desde a época romana que havia essa ligação, mas ela continua, portanto, pelo menos até a época moderna, de forma bastante intensiva, e destacava aqui um dos sítios arqueológicos, Gerado B, onde a grande maioria dos materiais que foram identificados neste contexto de naufrágio correspondem a produções sevilhanas que permitem corroborar essa articulação. Um pouco mais conhecido é este sítio de Ponta do Altar B, portanto, onde foram identificados, estão aqui 10, mas são 9, são 10 canhões, mas 9 são em bronze, que são Tesouro Nacional, e que têm um pormenor muito interessante em que as armas de Espanha têm o escudo de Portugal, e isto remete-nos logo para a época da União Ibérica, e permite datar este contexto muito provavelmente de naufrágio ao inícios do século XVII. Mais uma vez, nesta articulação entre Sevilha e Algarve, que foi muito importante nos séculos XVI e XVII, na articulação entre o Reino de Espanha e as Índias Ocidentais. Um outro ponto ainda para destacar de investigação, mais uma vez remetendo para uma realidade relativamente recente, para nós arqueólogos o recente é há 100 anos atrás, mas a própria construção naval que existia nas margens do Arado. Portanto, ainda há alguns taleiros aqui representados, se não me engano, décadas de 60, 70, estas imagens, até se calhar até de 80, que podemos ir um pouco mais atrás, não que tenhamos embarcações que possamos dizer que eram navios construídos regionalmente, mas que nos podem dar um contributo a nível de como é que era a construção naval a nível internacional. O navio Arado I será um navio do século XVI construído com madeiras originárias da França Ocidental, mas temos também outro tipo de construção naval, portanto, esta era de casco liso, e ainda, também existem vestígios no Arado de casco trincado, ou seja, era um tipo de construção que é oriundo do norte da Europa. Falando um pouco aqui da última campanha que nós realizámos, nós, Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, recentemente, com o apoio de várias instituições locais, nomeadamente a Câmara de Portimão e também a Câmara de Lagoa. Portanto, escolhemos um dos sítios que era pouco conhecido, ainda tinha sido feita pouca investigação, mas que também as poucas campanhas que fizeram tinham uma tradição de ensino, e o nosso objetivo era aqui fazer o treino com uma nova metodologia, e portanto escolhemos este sítio. Trata-se de um navio que foi descoberto em 2006, é um navio em madeira, que está protegido por um túmulo de lastro. Este túmulo de lastro é o quê? São pedras que serviam para lastrar, para equilibrar a embarcação, e que acabou por, ao chegar ao fundo, o navio, ao naufragar, protegeu o resto de madeira que teriam.
Para além disso, uma das características que nós podemos identificar é que tem pregadura e forro em liga de cobre, e isto remete-nos para uma tecnologia de construção do século XIX. Portanto, é possível datar esta embarcação desta época. Um dos artefactos que tinha sido já identificado anteriormente é uma colher de estanho, neste sítio, que tinha uma marca que métodos também corrobora a cronologia inicialmente dada, segunda metade do século XVIII e início do século XIX. Isto só para nós nos enquadrarmos a nível de tempo. Esta foi a planta que nós conseguimos fazer do sítio, portanto isto é uma técnica que usamos que é fotogrametria, basicamente são tiradas várias fotografias que são sobrepostas. Isto é aqui um mergulhador, é um boneco, não é a realidade, mas tudo o que vem para além disso, a imagem é real. Para fazer esta imagem foram precisas 1600 fotos, que através depois de um processo, de uma fase de processamento, faz este desenho. E o que é que nós temos na percepção aqui do sítio? Portanto, o tal túmulo de lastro, a tal pedra, e há aqui uma série depois de elementos que é possível identificar que se tratam de lingotes de ferro. Portanto, esta embarcação transportaria lingotes de ferro. E o que é interessante perceber? Uma outra fotogrametria que nós tínhamos feito anteriormente, em 2018, onde nós já identificávamos estes lingotes, comparando estes dois levantamentos, portanto, em apenas 4 anos, vemos que uma série deles mexeram de sítio. Portanto, os quadrados vermelhos é o levantamento atual, que nós estamos a ver agora, as linhas amarelas é do levantamento anterior. Portanto, estes lingotes mexeram. Nós conseguimos perceber que há aqui uma série de movimentações. Este que vocês veem aqui mais à esquerda foi aquele que mais mexeu. Portanto, estamos a falar de um sítio que está, de alguma maneira, a ser afetado. E entramos aqui nesta questão um pouco que queria lançar aqui para o debate, que é como preservar, como manter este património. Porquê? Porque esta zona é uma zona de fundeador e em que muitas embarcações circulam aqui, fundeiam e muito provavelmente são as âncoras que são lançadas ao fundo que, ao tentar agarrarem no fundo, acabam por mexer nestes sítios. Portanto, uma das propostas é criar uma zona de balizamento. Portanto, esta é, por acaso, um dos trabalhos arqueológicos que realizei aqui, ainda na altura em que estava no Museu de Portimão, há já quase 20 anos, e que estas embarcações que vi aqui no meio são as embarcações da própria equipa de arqueologia, mas a ideia é criar um perímetro, isto de acordo, obviamente, com as autoridades marítimas, com a Capitania e com a Polícia Marítima, de proteção e um edital para que esta zona seja salvaguardada. Outro tópico que também queria aqui lançar é um pouco como também explorar este tipo de património. Ele muitas vezes está vedado a muitas pessoas, portanto, pelo menos diretamente não conseguem visualizá-lo, e uma das hipóteses é realmente fazer visitas virtuais. Com esta tecnologia que nós temos do levantamento de sítios, é possível os sítios tornarem-se acessíveis. Isto é dá para perceber. Este não é o sítio que estive a mostrar há pouco, isto é um sítio, um contexto de época romana, onde foi identificada uma ânfora da SL1 dos séculos II e I a.C., onde, portanto, através desta técnica da fotogrametria, nós fazemos aqui um modelo tridimensional em que é possível quase que visitar o sítio, vê-lo melhor do que nós próprios vemos a mergulhar. E isto tem, obviamente, um potencial muito interessante, quer para ser visualizável online, quer para quem vai a um museu e tem a peça ao lado, que tenha ou não sido recuperada, e consegue ter uma percepção de como é que nós encontramos as coisas no fundo. Okay. Claro que valorizar todas as parcerias e todos os apoios com que foi possível contar. Aliás, isto é um trabalho que envolveu muitas instituições, como referi há pouco, quer dos municípios locais, mas também vários centros de mergulho, a própria Administração dos Portos de Sines do Algarve, a própria Capitania. Realçar o quanto também é importante a intervenção que fizemos neste sítio Arado 23, que, apesar de ser um sítio que não vai ser afetado, pelo menos diretamente, pelo projeto de dragagens que se prevê que venha a acontecer, é interessante perceber até que ponto é que, indiretamente, a própria hidrodinâmica dos fundos não vai afetar o sítio. Daí a importância de fazer estes levantamentos e de haver uma continuidade da investigação. E também, eu estou aqui em representação de uma equipa, apenas valorizar o contributo de todos, quer da equipa que está no campo, quer também quem fica em terra, dos vários parceiros,
e agradecer a atenção. Estou disponível para perguntas que achem necessárias. Obrigado, Cristóvão. Pronto, vamos deixar depois a discussão para o final, porque de uma forma ou outra todos os temas também, de alguma forma, acabam por se cruzar. E vamos então passar aqui para o último tema desta mesa e vou desde já dar a palavra ao Francisco Martins. Francisco Martins é economista, especialista em Relações Económicas Internacionais pelo Instituto Superior de Economia Karl Marx de Sófia, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa, é professor de Economia na Escola Secundária de Silves, foi vereador de 94 a 2005 da Câmara Municipal de Silves e atualmente é assessor também da presidência da Câmara Municipal de Silves e vem precisamente trazer-nos aqui um tema que levanta também muitas questões e mesmo a tal questão da oportunidade e o que é que pode vir a acontecer, que é tornar navegável o Rio Arado, como e com que objetivos. Senhor. Boa tarde a todos. De facto, estou aqui na qualidade de assessor da presidência da Câmara Municipal de Silves para abordar aqui de forma, pelo menos vou tentar de forma objetiva e concisa, a questão do desaçoramento e do restabelecimento da navegabilidade do Rio Arado. E esse tema é um tema caro, muitíssimo caro ao município de Silves, mas certamente também aos outros concelhos ribeirinhos, que é o caso da Lagoa, Portimão e também Monchique, porque Monchique também tem ligação ao Rio Arado através da Ribeira de Boina, que é um dos 3 afluentes do Rio Arado. Isso é um tema que já vem de longe, portanto há cerca de 40 anos que este tema é debatido, há quase 40 anos, e convém fazer aqui uma resenha histórica também rápida, e esse debate, há 3 momentos importantes. O momento inicial teve a ver com um plano integrado do Rio Arado, que foi promovido pelos municípios ribeirinhos e pela Câmara Municipal de Monchique, ou seja, Silves, Lagoa, Portimão e Monchique, em 1985. Um plano integrado do Rio Arado, que foi levado a Bruxelas através do deputado Coimbra Martins, o deputado do Partido Socialista, e que, além do plano integrado, foi feito um relatório que também foi apresentado no Parlamento Europeu e que mereceu o apoio de Bruxelas. Depois disto veio para Portugal, foi entregue ao governo português. O governo português reencaminhou, na altura, para a CCRA, Comissão Coordenadora da Região do Algarve. E sob pena nossa, por lá ficou e morreu o assunto por ali. Depois, o segundo grande... Já agora, em relação ao plano integrado do Rio Arado, convém dizer que esse plano também, na altura, foi pedido um enquadramento económico a um economista que fez esse estudo. Envolvia um investimento de 20 milhões de contos, na altura. Envolvia 6 capítulos, um deles era precisamente o desassoreamento e o restabelecimento da navegabilidade do Rio Arado. Pronto, mas esse plano, portanto, morreu, ficou para a história. Depois, o segundo grande momento neste tema apanha o período de 1994-97, em que o município de Silves, na altura, era presidido por José Viola, portanto, resolveu, e eu, pessoalmente, também integrava o Executivo Municipal. E foi contratado um projeto técnico, a Hidroprojeto, mas que foi precedido de uma candidatura comunitária. O projeto foi candidatado a um programa comunitário, o PDR 1994-1997, um programa de assistência técnica. A candidatura foi aprovada, a despesa elegível aprovada foi 40 mil contos. O projeto acabou por ser adjudicado e a despesa total realizada com a Hidroprojeto, que foi a empresa, o gabinete técnico que elaborou o projeto, que custou 33 mil contos. Portanto, em 94 o projeto começou a ser elaborado e em 95 é aprovado em reunião de Câmara. Em meados de 1995 é aprovado um projeto de execução completo, claro, com as peças todas, estudo de impacto ambiental, com os parceiros externos todos favoráveis, nomeadamente do ambiente, da CCDR. E nessa altura, a Câmara de Silves, devido à sensibilidade, à importância desse projeto, teve o cuidado de contratar logo no início de 94 uma figura proeminente, reputada, uma figura distinta da cidade de Silves, um comandante da Armada, um capitão de fragata, o comandante José Ataíde, que assessorou todo o projeto, do princípio ao fim. Porque esse comandante dedicou toda a sua vida à oceanografia, à hidrografia, à cartografia, representou o país em inúmeros fóruns internacionais, cumpriu várias missões em nome do governo e da Armada. Portanto, uma pessoa distinta,
com conhecimentos profundos na matéria, inclusive foi professor universitário a conta da Constituição da Universidade do Algarve, foi convidado do professor Gomes Guerreiro e deu aulas ainda durante 2 anos, já porque ele reformou-se precocemente, mas continua a desenvolver a sua atividade. Ou seja, só para dizer que o projeto de execução que saiu foi um projeto de qualidade, para já mereceu o financiamento comunitário e depois mereceu os parceiros favoráveis. Portanto, e foi feito com muita reflexão, com muito debate, com muito cuidado. Inclusive, chegou a ser submetido ao Programa Operacional do Ambiente. E para facilitar a sua aprovação, a Câmara de Silves, na altura, decidiu fazê-lo. E em concertação também com o projeto, que isso tecnicamente era viável assim. E então, numa primeira fase, foi candidatada o último troço do rio, que era o troço urbano, o chamado troço urbano, que consistia na construção de um açude, um espelho de água em frente da cidade, que ia ocupar os espaços da ponta rodoviária, da Ponte Velha, um açude com comportas, com um sistema de comportas galgáveis pela maré para efeitos de renovação da água. Portanto, e essa era a primeira fase da candidatura. Portanto, envolvia também dragagem, não é? A regularização das margens e a aquisição de equipamento. A candidatura foi submetida em 96 e houve resposta só em 1998, não obstante vários requerimentos submetidos ao Governo através do Parlamento. Em 98, depois, disseram-nos que não era possível, que havia outras prioridades, havia problemas também orçamentais, e o que é certo, portanto, o projeto não foi aprovado. Tinha condições para avançar para a obra. Esse projeto ia desde a Conferência da Ribeira do Odloca até à cidade de Silves. Eram pouco mais de 4 km, cerca de 4,5 km, e que garantia a navegabilidade do rio até Portimão. E permitia a navegabilidade de barcos de porte médio até 2 metros de calado. Sim. Tinha um leito duplo até à zona da Fissul e, portanto, ia até e conseguia garantir a navegabilidade do rio. Pronto, passando, este projeto também ficou por caminho. Entretanto, em 1998 veio um novo executivo municipal que resolveu não avançar com esse projeto e contratar um outro, porque consideraram que era pouco ambicioso e então avançaram para a contratação do outro projeto. Só que a contratação desse projeto já não foi sob a tutela do município, mas sim através do Ministério do Equipamento Social, através do Instituto Marítimo Portuário. Esse processo iniciou-se em 2002 e prolongou-se até 2011, durante 9 anos. Foi a mesma empresa também a fazer o projeto, a Hidroprojeto foi exatamente a mesma empresa. Portanto, era uma empresa credenciada e capaz e que voltou a ser contratada para fazer de novo um projeto esse que já ia de Silves até Portimão. Portanto, vinha até Portimão. Portanto, cobria os 11,2 km de percurso. Esses trabalhos, portanto, como eu disse, prolongaram-se durante 9 anos e chegamos a 2011. E depois a empresa entrou em processo de insolvência e o projeto ficou para o anteprojeto. Portanto, fizeram um estudo de navegabilidade do rio Arade, depois o estudo prévio, depois o anteprojeto. No momento em que estavam a trabalhar sobre o projeto de execução e do RECAP, que é o tal relatório de enquadramento ambiental do projeto de execução, chegou 2011 e portanto, a empresa entrou em insolvência e ficamos por aqui. O que é que posso dizer mais? Portanto, são os três momentos fundamentais. O projeto está sob a tutela do Ministério, agora está sob a tutela da Direção-Geral dos Recursos Naturais, e o que há que fazer agora, na nossa opinião, julguei o que é convencer o Governo e, portanto, congregar esforços com os outros municípios, que isso é fundamental, com Lagoa, com Portimão, com Monchique, congregar também os esforços da Associação Municipal, da Associação de Municípios do Algarve, da CCDR e do próprio Governo. Tem que haver aqui uma congregação de esforços, ou seja, uma vontade política para levar a cabo a concretização desse projeto, portanto, que tem sido constantemente adiado. Isto é absolutamente fundamental, porque para existir a execução da obra, temos que ter um projeto inicialmente, portanto, o projeto está inacabado e julgamos que é nesse projeto
que fica o plano de projeto que tem que ser agarrado e que tem que ser completado. Depois temos que garantir o financiamento, e a seguir disso, depois do financiamento, claro, abrir um concurso público para a execução da empreitada e depois passar à execução. Portanto, de forma objetiva, é isso que tem que acontecer. Mas isso tem que se conjugar também com a vontade política. Evidentemente que a concretização de um projeto desta envergadura, desta natureza, é fundamental aqui para o Algarve. Isso é um projeto não só desses 4 municípios, como é um projeto com dimensão regional. É um projeto âncora para o desenvolvimento regional, porque é fundamental em domínios como o turismo, o património, o ambiente, né, as acessibilidades, a mobilidade e o próprio desenvolvimento económico. A concretização de um projeto dessa natureza tem um impacto significativo em toda essa sub-região e no próprio Algarve. E, na nossa opinião, essa intervenção também tem que ser conjugada, e para termos uma visão integrada do Algarve, tem que ser conjugada também com um outro eixo fundamental, que é o rio Guadiana. Mas isso é um outro tema, mas que terá que ser associado também à questão do rio Arado. Evidentemente, a concretização desse projeto criaria um fluxo turístico alternativo, não é? Portanto, há dados, por exemplo, da Capitania do Porto de Portimão, que fala da existência de 3.500 embarcações que são potenciais utilizadores do rio Arado, né, desse percurso. E também há dados, mesmo agora, sem o desassoreamento do rio, há dados que apontam para 60 a 70 mil pessoas que fazem o percurso do rio Arado. Portanto, está aqui, é um património valioso, é um recurso fundamental que tem que ser portanto, desenvolvido. Evidentemente, impactos do ponto de vista económico terá com certeza em termos de comércio, de serviços, na hotelaria, na restauração, nas atividades recreativas e de lazer. Despertará com certeza potencialidades na envolvente do rio ao longo do seu percurso. Não é? Portanto, a concretização desse projeto terá um efeito multiplicador sobre a economia local e sobre a economia regional. Portanto, agora, o desafio que se coloca a todos nós é congregarmos esforços, volto a dizer, todos os municípios, em conjunto com a AMAL, em conjunto com a CCDR, em conjunto com o Governo. Portanto, porque nos próprios documentos regionais que aí estão, nomeadamente o último, o Plano de Recuperação do Algarve, está lá o desassoreamento do rio Arado, entre Silos e Portimão. E foi considerado um projeto diferenciador. Portanto, é um projeto que dá resposta a questões significativas do Algarve. Portanto, é por acaso que lá está. Figura lá. Anteriormente, também figurava num programa de alinhamento intermunicipal de 2020, também lá estava o desassoreamento do rio Arado. E o próprio Governo, em 2016 e 2020, também previa a atribuição de 3,5 milhões de euros para o desassoreamento do rio Arado. Previa. Portanto, isso nunca chegou a ser feita a dotação orçamental, com as verbas, e depois tem que ir ao Orçamento de Estado, e isso não terá chegado, não chegou a acontecer. Portanto, do ponto de vista teórico, todo mundo reconhece a importância da necessidade de procedermos já ao desassoreamento do rio Arado e ao estabelecimento da navegabilidade do rio Arado. Agora, e para terminar, é preciso passar da teoria à prática. Não é? E agora temos que encetar passos concretos no sentido para já concretizar o projeto técnico e tê-lo em condições de depois assegurar o financiamento e lançar o concurso e fazer a obra. Portanto, porque já lá vão 40 anos, portanto é tempo de dar um novo impulso a todo este processo. Para já é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado ao Francisco Martins, que lançou sem dúvida aqui este tema para a mesa. Abríamos então agora aqui um pequeno período para questões que temos ali. Muito boa tarde, o meu nome é Carlos Osório. Eu sou perfeitamente ignorante em qualquer uma das matérias que foi aqui abordada, portanto é nessa condição que vou fazer perguntas. Então, são duas. Pronto. Uma prende-se com a primeira comunicação. Eu pergunto ao Dr. Fernando Gonçalves
A questão da qualidade do pescado criado em aquicultura não a ponho em causa, obviamente, mas ainda há um preconceito, naturalmente, há um preconceito que está, felizmente, para vocês e para a natureza em si, está a esbater-se e, portanto, as pessoas já não fazem questão de comer apenas o pescado que vem do oceano e, portanto, já não se importam. Mas eu acredito, do ponto de vista do consumidor, que é a minha perspectiva, e também me ponho no lugar do turista que vai ao restaurante, ele não tem garantias nenhumas, obviamente, que não esteja a comer peixe de elevada qualidade criado na vossa empresa e no restaurante lhe digam que o peixe, devido à sua qualidade, tem que ser pago mais caro, e às vezes é 3 vezes mais caro, na emenda, só porque lhe dizem que vem de mar. A minha pergunta é se existe, de facto, eu sei que vocês não podem ter um controle sobre isso, porque não é da vossa esfera, mas era importante que soubessem o que é que se passa verdadeiramente. E se há entidades que possam... Porque a educação do consumidor não chega para se distinguir essa qualidade. Pronto, essa é a primeira questão. E já agora gostava só de dizer, por exemplo, há de facto há muitos anos, a ASAI encontrou bactérias num lote de peixe-gato riscado, que é criado na foz do rio Mekong, como vocês sabem, e que instalou a grande desconfiança nos consumidores e isso também não ajudou nada ao setor. Eu também pergunto se de facto podemos ter a certeza que os antibióticos e outras formas de proteger doenças são utilizadas e se isso é regulado. Pronto. Depois, agora, a outra questão é muito mais complicada. É assim, no fundo tem a ver com as duas últimas comunicações, porque elas colidem. E eu acho que até são inconciliáveis, muito sinceramente. Portanto, nós não podemos ter uma garantia de que o património subaquático, arqueológico do Rio Arade não se destrua, que se mantenha, nas melhores condições para ser estudado e classificado e transformado em filmes virtuais, se permitirmos que 3.500 embarcações invadam o estuário e levem 70 a 60 mil turistas ou mais até Silves e os tragam de volta. Até porque o impacto não é só, obviamente, na arqueologia. Eu acredito que haja muitos achados arqueológicos daqui até Silves. Aliás, até se fala, não sei se é um mito, se não, mas se fala que há mais de 1000 anos houve uma batalha do Arade que envolveu árabes e vikings. Portanto, se calhar até há barcos vikings no Rio Arade. Não sabemos onde é que eles estão. Mas se começamos a desassorear, pois lá são os barcos vikings, o que seria uma pena. Depois, é a questão dos ecossistemas, obviamente. O impacto ambiental do desassoreamento do Rio Arade, eu não estou a dizer isto porque percebo alguma coisa. Acho que é uma coisa óbvia, não é? As espécies da avifauna devem ser importantes e, portanto, como é que se pode conciliar isto tudo? Parece-me, na minha ignorância, que isto é inconciliável. E pronto, para não falar do Porto de Cruzeiros e na Marina de Ferragudo, mas isso ficará para outras conferências. Muito obrigado. Obrigado. Penso que podemos responder aqui a estas questões, se calhar começando. Sim, pelo Fernando, sim. Bom, questão pertinente essa do preconceito. Ele continua a existir, cada vez menos, mas ainda continua a existir. Mas eu também sou consumidor e cada vez noto mais que as pessoas já se habituaram ao peixe de aquacultura. Eu
No outro dia estava num supermercado, estavam 5 pessoas na peixaria, eu fui o único que comprei peixe selvagem, para termos uma ideia. Ou seja, as pessoas já estão habituadas a isso. Acho que muitas pessoas já consomem peixe da aquacultura sem saber que o é. Hoje em dia existe um peixe que é quase ele todo de aquacultura, que as pessoas o consomem e que não têm, muitas nem têm essa noção, que é o salmão. Muitas pessoas dizem que o salmão é da Noruega. O salmão não é da aquacultura, é da Noruega. E muitas pessoas não têm essa noção que estão a consumir peixe da aquacultura. E o caso dos restaurantes também é paradigmático. Deve-se contar pelos dedos de uma mão os restaurantes que dizem que o peixe, o robalo e a dourada que têm lá, que é de aquacultura. Quase todos eles dizem que é de mar, mas dá para perceber, eu que o conheço, consigo perceber bem que se é uma dourada de mar ou não. Mas na grande maioria os consumidores não notam essa diferença. Existem várias provas cegas, existe tudo, feitas até pela DECO. Muitas vezes as pessoas até preferem o peixe de aquacultura, mesmo as espécies, preferem o peixe de aquacultura. A questão do controle nos restaurantes, nós temos essa noção, nós sabemos que isso acontece. Muitas vezes as pessoas estão a comer peixe de aquacultura a pensar que estão a comer peixe de mar, mas, quer dizer, não há uma maneira de controlar. O que pode eventualmente existir é estar numa emenda a dizer que é robalo ou dourada selvagem, chegar lá à ASAI e pedir as faturas de compra e não sei o que, realmente não é de selvagem, é de aquacultura, é a única maneira. Agora, nós como produtores, aquilo que nós podemos fazer, e eu sei que a Associação está a fazer isso neste momento, é tentar criar uma marca, e nós também, na nossa empresa, temos a marca Natura Fish exatamente para tentar diferenciar o nosso produto. Mas depois nós apenas podemos criar e divulgar. Pois é preciso que quem compra o nosso peixe, quem depois vai oferecer o nosso peixe ao cliente final, também diga que é peixe de elevada qualidade, que é peixe de aquacultura. Quanto às questões dos antibióticos e tudo mais, isso é uma velha questão muito antiga, mas hoje em dia já não se usa antibióticos como método preventivo. Isso está proibido na União Europeia. Existe regulamentação muito apertada. A Direção-Geral de Veterinária faz auditorias recorrentes às instalações de aquacultura e basicamente chega às aquaculturas, muitas vezes sem aviso prévio, e diz quero peixe daquele tanque e peixe daquele tanque. E qual é o tanque que vocês estão a pescar? É aquele, então quer peixe daquele tanque. E muitas vezes vão também ver as rações, exatamente para ver se existe algum tipo de contaminante nos peixes, nas rações. Que eu tenha conhecimento, e esses resultados são públicos, está no site da DGAV, até ao momento não foram encontrados resíduos de antibióticos nos peixes de aquacultura que estão disponíveis para consumo humano. Não estou a dizer que nós não utilizamos, mas existe uma legislação extremamente apertada em que quando nós detectamos que um peixe está doente, é preciso haver um médico veterinário que faça o diagnóstico, é preciso haver um médico veterinário que passe uma receita, é preciso existir a fábrica das rações que faça a ração medicamentada, é preciso dar essa ração medicamentada ao peixe e é preciso depois cumprir, chamemos-lhe uma quarentena, que são 400 graus. 400 graus, para nós entendermos, imaginemos, hoje a temperatura máxima teve 26 graus na água. Na água teve 20 graus. É preciso estar vários dias 20 graus até completar os 400 graus para que o peixe possa voltar a ser consumido. Ou seja, existe este espaço temporal em que o peixe tem que estar de quarentena para o metabolismo do peixe assimilar e limpar. Por isso, do que eu sei, dos resultados públicos que existem, não foram encontrados quaisquer resíduos de antibióticos. Por isso, e como eu disse, os antibióticos até à década de 70 eram utilizados como método preventivo. Hoje em dia isso é estritamente proibido e se alguma empresa for apanhada a utilizar antibióticos ou forem encontrados resíduos de antibióticos em peixe, essa empresa fecha na hora. A DGAF fecha a empresa na hora. Por isso, hoje em dia, ninguém quer estar, como é óbvio, exposto a essa situação. Para além de que, hoje em dia, tal como em nós, humanos, já existem métodos preventivos como a vacinação.
Os peixes hoje já são vacinados também e isso também ajuda-nos, a nós produtores, a ter um maior controle de possíveis patologias que possam entrar nos nossos sistemas. Obrigado, Fernando. Dizer o seguinte. Começamos por dizer que esta exploração está num sítio de interesse comunitário, né, que vai passar agora, ou vai passar a ser uma zona de proteção especial, que terá um plano de gestão. Naturalmente que quando foi criada através da redução do Conselho de Ministros 115A de 2008, tem que se associar a outra legislação, nomeadamente o Decreto-Lei 92 de 2019, que tem a ver com as exóticas. E esta produção é possível porque estamos a falar de espécies autóctones, não estamos a falar de espécies exóticas que vêm do outro lado. Portanto, se são autóctones, logo a partida têm a sua capacidade adaptativa própria, porque são daqui. E, naturalmente, que tanto numa área classificada, tem que obedecer a um conjunto de regras em termos de produção. Nesta matéria, e como disse bem, a Direção-Geral de Veterinária faz análise e pede para fazer análise ao peixe, a APA faz análise à água, enfim, há aqui um conjunto, de facto, de obrigatoriedades que eles têm que cumprir e que são depois fiscalizadas pelas entidades públicas que têm competências nas diferentes matérias. Mas, como eu dizia, o território, evidentemente, que sendo um território classificado, pode potenciar e dar mais confiança ao consumidor naquilo que é o produto. Para isso, naturalmente, tinha que pôr junto do seu pescado a dizer que é produzido numa área classificada. Penso eu que, sendo produzido numa área classificada, e se aderir até à rede que o ICNF tem, que tem uma rede que é o natural.pt, em que faz a promoção destes produtos e que diz que são produzidos em áreas classificadas, permitirá precisamente dar uma resposta ao que o Carlos Osório dizia, como é que eu posso garantir que o peixe tem qualidade, não é? Porque, efetivamente, falou aqui em análise. O peixe o boletim das análises não acompanha o peixe. Quando chega à banca do supermercado, não está lá nenhum boletim de análise, portanto, não sabemos, não é? Mas se tiver lá um papelzinho a dizer que é um produto natural.pt porque é de uma área classificada, com certeza que os clientes terão outro sentido sobre esta matéria, não é? Obrigado. Então, agora a questão que coloca tanto ao Cristóvão como ao Francisco. Então, a preservação do património subaquático e a navegabilidade do arado são mesmo inconciliáveis? Não, julgo que não. Aliás, o projeto de execução foi feito em 94, 97, contemplava tudo isso e ter sido aprovado pelas entidades externas, né? Mas concordo que é preciso ter muito cuidado com esses valores que têm que ser preservados, os valores ambientais e os arqueológicos. Aliás, foi muitíssimo bem demonstrado há pouco, não sou especialista na área, mas a sensibilidade arqueológica é muito elevada aqui no Rio Barato, como foi demonstrado, assim como é a sensibilidade ambiental. Portanto, as questões do ambiente nos dias de hoje ainda têm uma importância redobrada. Portanto, os projetos técnicos a serem elaborados têm que ter muitíssimo cuidado nas soluções que apresentam. Evidentemente, há procedimentos que são muito rigorosos em termos de arqueologia, em termos de defesa do ambiente, que têm que ser respeitados. O projeto de execução contempla o estudo de impacto ambiental, ou uma declaração de impacto ambiental, e tem um acompanhamento por pessoas, por especialistas, por técnicos credenciados, no caso da arqueologia. Isso, aliás, acontece também a nível terrestre. E falando ali da cidade de Silves, então, está cheíssima de património arqueológico. Nós não deixamos fazer as obras, não é? Agora, elas demoram mais tempo, têm que demorar mais tempo, porque tem que existir esse acompanhamento de forma profissional e eficiente, não é? Tem que existir. Não podemos pôr o pé em cima do nosso passado. Isso é um valor insubstituível, incomensurável e tem que ser respeitado. Portanto, o projeto de execução, uma das componentes é essa, tem que ter uma componente arqueológica forte e uma componente ambiental. Isso aqui é difícil, mas os técnicos, os profissionais têm que encontrar soluções para tentar compatibilizar, porque senão parávamos, não é? Temos que avançar no tempo,
a realizar obras, a realizar projetos, não é? Porque ainda é para concluir esse projeto a ser concretizado, há aqui um aspecto que eu não foquei e isso tem a ver com as potencialidades e com o impacto, que volto a dizer, só podemos falar disso quando concretizarmos o projeto. Sem a concretização do projeto há impactos, não é? Nem positivos. Positivos não há com certeza, se calhar haverá negativos por facto de não ser concretizado. Mas há aqui uma dimensão importante que convém levar em conta. É que levamos a vida a falar, e bem, na atenuação das assimetrias intra- e interregionais. Não é? Isto é um projeto que entra pelo interior adentro. Não é? Isto é um projeto que daria um forte contributo para a atenuação das assimetrias em termos de Algarve. É que se fala, mas concretizando esse projeto, porque vai provocar desenvolvimento, vai ter um impacto sobre o desenvolvimento do interior. Não é? Tem de evitar concentrar todo o investimento no litoral, portanto, levá-lo também para o Barrocal, para a Serra, portanto, no fundo, de contemplar as 3 unidades de paisagem, que não é só o litoral, é Barrocal e Serra. Portanto, isso é uma oportunidade também para atenuar essas assimetrias. Portanto, tudo bem, há que ter muitíssimo cuidado com essas componentes. Evidente que se... Agora, Obrigado. Cristóvão? Sim, queria Sim, só não sei. reforçar um Sim, bocadinho sim. o que estava a dizer. A responder muito diretamente não é inconciliável. Obviamente que apresenta muitos desafios e não é fácil, é delicado, porque de facto, eu diria felizmente, é um território muito rico. E isso é algo que pode ser muito potenciado, mesmo a nível turístico, não é? Se houver uma oferta cultural em que estamos a falar de um espaço que foi ocupado há milhares de anos, com uma grande dinâmica, e não estamos só a falar de encher os museus com peças, não é? Estamos a falar mesmo de viver esse tipo de património. Como estava a referir e como disse também na apresentação, os vários processos de avaliação de impacto ambiental, o património cultural, nomeadamente o arqueológico, faz parte, é um dos fatores que é avaliado. E onde há uma caracterização muito detalhada do que é que existe, há uma identificação dos impactos do projeto em relação a esses vestígios que são identificados e depois há a definição de uma série de medidas. Muitas delas antes da obra. E aí é que está o desafio. O desafio é conseguir implementar essas medidas antes que a obra comece, porque há uma série de coisas, e como viram há pouco e que foi possível e que mostrei, há vários sítios arqueológicos que são conhecidos. O pior às vezes é o que nós não conhecemos. Infelizmente nós não conseguimos muitas vezes sondar diretamente o que existe no leito. Há uma série de metodologias em que nós conseguimos prospectar e identificar, há outras que só durante a obra é que são identificadas. Portanto, há aqui muitas coisas que têm que acontecer. Uma série de trabalhos a montante da obra, há trabalhos arqueológicos de acompanhamento da obra e muitas vezes os sítios aparecem durante a obra. Portanto, isso tudo tem que ser previsto. Portanto, há um desafio de cronograma e isso tem que estar muito bem identificado. Há um desafio orçamental também, porque às vezes os próprios trabalhos de minimização podem pôr em causa o projeto, não é? E, quer dizer, se é identificado como um projeto que é importante para os cidadãos, ele obviamente tem que ir para a frente, mas obviamente tem que salvaguardar este património, porque este é um património frágil e que, uma vez destruído, nunca mais o vamos poder recuperar. Nunca mais ninguém vai poder conhecer o que existiu se for destruído. E uma obra pode ser feita amanhã. Claro que ela é muito importante hoje, eu não estou a pôr nada disso em causa. Agora é preciso ter consciência que todos aqueles sítios que foram destruídos, entre aspas, durante as dragagens de 1970, que não foram reconhecidos diretamente e que foram parar às praias todos aos bocados, digamos assim, nós conseguimos contar a história da peça em si, mas isto veio de onde? De que navio? De que época? Que carga é que tinha? Que pessoas é que... não, e é uma história muito importante. Só falar aqui também, ressalvar aqui a questão dos barcos vikings. Essa foi uma história que surgiu na década de 70, porque havia a ideia de que havia um barco viking que tinha sido identificado. Nós não temos provas diretas dessa identificação. O que nós sabemos é que, de facto, houve uma batalha no século VIII, que é relatada por um cronista árabe, que existiu no Rio Arado, entre uma frota islâmica e uma frota que veio do norte da Europa, viking, eventualmente. Portanto, isso é um dado histórico interessante. E temos os tais peças que eu mostrei há pouco,
um pouco dispersas, não temos um navio em concreto, mas temos peças que estão espalhadas, lá está, porque as dragas passaram por lá em 1970 e dispersaram essas madeiras, mas temos peças que, da tradição de construção, é do norte da Europa. Portanto, não é uma hipótese completamente posta de lado, mas é de facto curioso estas peças aparecerem. Só reforçar realmente, é importante a continuidade desta investigação e de perceber o contributo que nós demos neste último trabalho que fizemos agora é que realmente conhecemos pelo menos bem um dos sítios, que fizemos um levantamento bastante pormenorizado, percebemos que em 4 anos há de facto ali perturbações e tem a ver com a própria utilização do espaço como um fundeador. Sim, obviamente, sempre foi um fundeador, desde há 2000 anos que é um fundeador, é normal que isso aconteça. O que é que podemos fazer para o preservar? E daí é um pouco o contributo que podemos dar para poder realmente perceber como podemos gerir este território. Mas tal como o projeto de navegabilidade, tal como as marinas que são construídas, tal como este grande projeto aqui do Porto de Portimão, das dragagens, que é essencial, vá lá, ao desenvolvimento local, isso é uma questão discutível, portanto, consulta pública, as pessoas dirão de sua justiça, mas quer dizer, está a haver um grande esforço a nível da tutela do património e aqui também chamava a atenção para as várias autarquias que estão envolvidas neste processo, o quanto é delicada a questão de que vai sair um manancial, porque há pelo menos 3 sítios arqueológicos em concreto que vão ter que ser escavados e desmontados e recuperados com um espólio considerável, e é um desafio muito grande o que fazer com esse espólio. Onde é que o vamos colocar? Porque não há infraestruturas que suportem. Portanto, este também, para além da própria obra em si, é o que fazer depois a todo este material. É um desafio muito, muito complexo, porque são materiais muito sensíveis, eles estão todos imersos, precisam de equipas especializadas, precisam de meios especializados, agora que dão uma potencialidade de informação e de conhecimento do passado, isso sem dúvida alguma. Então, Deixe-me só para dar aqui nota que está-se aqui a falar precisamente conciliar a navegabilidade do rio com o património arqueológico. E o tema destas jornadas é valorizar o património. Não diz mais. O património, portanto, temos que falar também aqui o património natural que é existente aqui na Ria. É certo que o primeiro projeto de 1985 e mesmo o outro, 1994, possivelmente seria feito, né, sem grandes complicações, porque não tínhamos área classificada. Seria feito em que estes valores naturais que existem e esta biodiversidade que existe, nós próprios, todos nós, estávamos menos conscientes nessa data do que estamos hoje e que, portanto, hoje nós, e com toda a certeza, somos mais interventivos sobre esta matéria e, portanto, diria que qualquer intervenção neste domínio terá sempre que ter uma avaliação de impacto ambiental. E, em função da avaliação de impacto ambiental, naturalmente que estão estudados os diferentes valores, as padarias marinhas, a avifauna, a flora, enfim, tudo isso. E em função disso depois vemos o que é possível fazer. Dou aqui 2 exemplos apenas. A barragem de Odloca, que é hoje a nossa salvação, porque ainda temos água em casa, porque senão nos dias de hoje já não teríamos, ou pelo menos daqui a um mês não teríamos água. Também a comunidade meteu uma ação ao governo português para não ser feita a barragem. Mas aí depois teve que se julgar com compensações. E, efetivamente, havia uma espécie que estava extinta ou praticamente extinta, né? Não, extinta não estava, porque hoje é, de facto, o projeto que o ICNF tem de maior valor e de maior projeção mundial. Foi uma compensação, faz-se a barragem, evidentemente não faz com o perdão como se desejaríamos, faz um perdão menor, mas vamos compensar que é com, precisamente, recuperar o lince ibérico. E hoje temos o lince ibérico que quando começou o projeto havia cerca de 100 animais e em Espanha e em Portugal havia nenhum. Hoje, felizmente, já há 1.100 em Portugal e em Espanha. Em Portugal, neste momento, temos cerca de 200. Portanto, qualquer intervenção aqui tem que ser vista também neste contexto, até porque para ver se há compensações ou não.
e dizer, até inclusive, agora o estudo de impacto ambiental que foi apresentado para o desassoreamento da bacia de rotação aqui dos navios, aqui em frente, nessa avaliação ambiental vinha precisamente uma colocada de que existiam aqui neste espaço cavalos marinhos. Cavalos marinhos que hoje é uma espécie protegida também, é uma espécie que o ICNF tem estado com vários parceiros a tentar recuperar, ou melhor, tentar que ela não se perca na Ria Formosa. É certo que no nosso parecer exigimos um estudo mais aprofundado e foi possível, com aprofundamento, verificar que onde eles diziam que havia o cavalo marinho foi perfeitamente cartografado, não havia o problema de dragagem, não causariam problemas aos cavalos marinhos, né? E, portanto, tudo isto é fazível, é possível, mas obriga, de facto, a estudos que no passado não obrigava e obriga, naturalmente, a que não tínhamos só esta perspectiva, como o Francisco Martins estava aqui a colocar, que é o impacto económico versus o projeto, temos também que colocar aqui o impacto ambiental, o impacto social e, evidentemente, o económico. Portanto, é nesta conjugação que nós temos que falar e temos que, evidentemente, manter todo este ambiente sustentado e sustentável, não é? Portanto, não é assim tão fácil dizer que vamos fazer a dragagem como era em 1994 ou 85, não é? Portanto, temos que ter uns estudos para esta matéria, sem dúvida. Doutora Rosa. Não liguei? Tá. Já está. Eu vou falar também como leiga na matéria, apenas porque gosto de comer peixe, cada vez mais estou mais desperta para a arqueologia e o Rio Arado, claro que é uma coisa muito querida para o Conselho de Silves e por isso vou falar nesta condição sem ser entendida em nenhuma das matérias, mas gostando de todas elas. Relativamente primeiro ao peixe, é verdade o que aquele senhor diz, e existe até na venda de peixe, e estou a falar no mercado, na praça, há sempre, se for da aquacultura é um preço, se for de selvagem é outro preço, e é vendido desta maneira. E por isso eu não faço distinção, eu como o peixe porque gosto do peixe e não faço distinção. Mas há muita ideia que é passada que o peixe é tipo como os frangos, que são de criação muito rápida. Por isso era conveniente desmistificar um pouco essa ideia. Relativamente então e depois à arqueologia e à parte então do rio em si. Eu gostaria de dizer que Silves é um achado, aquilo é tudo um achado arqueológico, aquilo é em todo o sítio, qualquer construção que supostamente é para levar 7 meses, vai levar 14 meses. Em todos os sítios nós temos ali situações e é possível coexistir a obra em si, porque nós existimos e nós temos que contar a nossa história agora, não é? Agora não temos que ignorar a história que passou. E é por isso que existe este acompanhamento arqueológico em todas as obras que são feitas no Concelho de Silves, nomeadamente e em particular na cidade de Silves. E por isso é que eu digo, a nossa história não tem que se deixar de contar, ou seja, nós não temos que deixar de existir e de fazer aquilo que achamos que devemos fazer, sempre com um patamar da sustentabilidade bem presente, obviamente, e no preservar aquilo que é o património. E esse é o entendimento que nós temos para o desenvolvimento do Concelho de Silves. Se vocês olharem à volta do Concelho de Silves, vocês vão ver onde é que existe um ambiente natural e ecologicamente ainda sustentável e onde não existe. E podem olhar, voem por cima do nosso território, da região, e vão ver precisamente onde é que a natureza persiste, onde é que se deu o cuidado de certa forma, travar aquilo que se estava a fazer nos anos 80, 90, o desenvolvimento que houve com muito presente de betão. Nós temos problemas presentes, temos uma praia urbana em Armação de Pera que teve ali um desenfriamento muito forte, é verdade, mas aconteceu e assim como aconteceu nos outros territórios. Voltando então aqui às terras do Arado, que é essas que nos interessam aqui, são essas que nos trouxeram cá para nós falarmos. O que nós pretendemos aqui, e a tecnologia, tal como antigamente nos anos 90 e nos anos 80, quando foi feito o projeto, também não havia a tecnologia que existe hoje. Hoje em dia as coisas estão muito mais desenvolvidas e acompanham também aquilo que é para fazer e aquilo que possa ser feito relativamente a isso. Agora,
Este projeto tem um conhecimento e já tem a valorização da necessidade que existe, precisamente para, como disse o Francisco Martins, para, de certa maneira, combater as assimetrias que existem com os territórios que são mais do interior. E quando se fala em acessibilidades, não se fala só em acessibilidades rodoviárias, ferroviárias, também podemos falar de outros géneros de acessibilidades, e aqui pelo rio. E isso tem que estar bem presente. Por isso é que eu acho que aqui, e nós temos que defender isso mesmo, defender um território, defender a sua coesão territorial, mas, acima de tudo, defender um projeto que permita, precisamente, preservar aquilo que é a matéria arqueológica do espaço. Já agora posso dizer que Silves está a pensar criar um centro de interpretação arqueológica, porque os nossos achados são tantos, já temos armazéns empilhados e queremos, de certa forma, poder contar a história com veracidade e com sustentabilidade, e por isso é que estamos já a apoiar bastante aquilo que é a arqueologia. Já agora, outro parênteses também, já contamos a história e a Feira Medieval, já agora aproveito que estou neste momento para convidar todos a irem à nossa próxima Feira Medieval, que é de 10 de agosto a 20 de agosto, onde se faz uma recriação histórica, não é verdade? E já fizemos a recriação histórica precisamente da batalha que houve lá com os vikings. E nós tentamos precisamente em cada uma das épocas fazer uma recriação diferente e que possa dar algum conhecimento e que as pessoas falem. Tenham curiosidade em falar. E é isso que se tenta fazer e despertar nas pessoas. Por isso, o que nós queremos deixar aqui, e deixando desta matéria que é bastante querida, o desassoreamento do Rio Arado, que não se perca por causa de achar que possa, de certa maneira, afetar a parte ecológica, ou seja o que for, porque todo ele é acompanhado de projetos e vai ter parceiros das entidades competentes a fim de poder, claro, valorizar aquilo que se pretende fazer em termos de assoreamento, mas que permita a sustentabilidade do mesmo e a existência dele para aquilo que é a navegabilidade do próprio. Também era só deixar apenas este recado e esta mensagem, digamos assim, uma vez que isto é uma matéria muito querida, mas não queria que ficassem com uma ideia errada que nós queremos apenas por uma situação, seja económica, seja social, nós queremos no todo, e exemplo disso é aquilo que temos feito pelo território da Serra ao mar, porque isto é um território bastante grande, mas que tem uma história muito forte para contar, e isso falo através da arqueologia, mas também falo com as pessoas que estão aqui presentes e que vivem agora e que têm que ter este sentimento de pertença e de gosto por aquilo que são as suas terras, e estas as terras do Arado, obviamente. Obrigada. Obrigado. Estamos a chegar ao final desta mesa, que a hora já vai adiantada, e agradeço já a todos os participantes. Penso que ficaram aqui pontos muito interessantes, e que realmente são temas que têm bastante e que têm que ser bastante conciliados para o futuro da nossa região. Antes de terminar e passar a palavra ao engenheiro Castelão para finalizar esta mesa, gostaria de convidar todos, já de seguida, a degustar um algarve de honra, com a oferta do restaurante Faina e também da adega do Convento do Paraíso. Por isso vamos ter vinho do Algarve, petiscos do Algarve, por isso aproveitem. E aproveito também para divulgar que junto ao secretariado temos a apresentação do nosso projeto OPE. Vamos instalar um aquário na pediatria do Chua, que podem conhecer lá e, se quiserem, obviamente, também contribuir para apoiar esta iniciativa. E passo então a palavra ao engenheiro Castelão. Eu penso que muito há para dizer, mas também muito já foi dito, não é? Para encerramento, depois dizer que ficamos aqui a saber um pouco mais do que é a produção piscícola a nível nacional, quer seja selvagem e quer seja por produção semi-intensiva, que é o vosso caso, não é? Os preços do pescado, e para podermos comparar agora, amanhã, quando formos à praça, ver qual é a diferença de preços. Mas aí a Presidente Rosa Palma tem no seu conselho aquilo que se falava há bocado das laranjas, que os produtores vendem agora a 20 cêntimos o quilo e chega até nós a €1 e tal, fruto daquilo também que dizia o Fernando Perna, que tem que ir até a carregar e depois voltar, enfim. Mas também ficamos naturalmente mais cientes daquilo que é a história da arqueologia aqui no nosso rio e o seu potencial e, acima de tudo, o seu valor. E que é necessário preservar, não é? Nestas situações é possível preservar, e ficou aqui o desafio para as autarquias
a poderem precisamente ter aqui mais um museu nesta matéria. Penso que e daquilo que dizia a Rosa, será possível, será desejável e é importante que se faça. E depois, aqui o Francisco, naturalmente, que é o desejo, e como dizia também a Rosa, de que o turismo não fique só aqui no sol e praia. O turismo é muito para ver. Há muita coisa para ver. E eu aqui deixei-me também dizer e puxar um pouco a brasa para o nosso setor. Temos um parque natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina lindíssimo, lindíssimo. Temos uma Ria Formosa lindíssima. Temos uma reserva de São Paulo de Castro Marinho e Vila Real Santo António também com coisas lindíssimas. E, portanto, o turismo não se quer só junto aqui à praia. Porque se estiver cheia, como dizia o Fernando Perna, fica-se na piscina. O desejável é que nem na piscina, nem na praia, ir para o campo, e que as pessoas vão para o campo para ver, de facto, os valores que nós temos e a grande biodiversidade que nós temos. Acho que, sucintamente, penso que posso passar, digamos que, estas como palavras finais e, mais uma vez, agradecer a TEA de Impulsos o convite que me fez para aqui estar. Obrigado.